Livro de Josué, número 1, de 1 a 9, que eu vou ler mais uma vez. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Não deixarei, nem o abandonarei. Não deixarei, nem o abandonarei. Guarda isso no seu coração. Seja forte e corajoso, porque você fará a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, e para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Amém? Senhor, abençoe essa leitura da palavra, imprima os teus princípios, os teus propósitos, a tua visão, Senhor, em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a falar e a ministrar a cada um para a glória do teu nome. Amém. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Nosso texto, Josué. Colocando aqui, vocês conhecem a história, né? Josué. Deus se apresentou a Josué num momento de transição. O povo estava a caminho da terra prometida, vocês se lembrem da história, e Moisés havia morrido. Ele não entrou na terra, só viu a terra de longe. Eles estavam, então, à beira da terra, certo? Para entrar, finalmente, depois daqueles 40 anos no deserto, entrar na terra. E Deus fala a Josué que seria ele o continuador da missão. José recebeu esse comando. José recebeu a tocha, certo? Para agora ele levar, sucedendo Moisés. Josué conhecia bem as promessas dadas ao seu povo, porque Josué andava bem de perto com Moisés. Ele era o guerreiro, era aquele braço direito, né, do Moisés. Ele era jovem, começou muito jovem no seu povo, e era também, Josué, um dos 2 espias, lembra? Que foram levados, que foram à terra, no comando de a terra, que eram 12, né? Comandados para espiar a terra, e ao voltar, ele permaneceu, um dos 2, um é Caleb, outro Josué, permaneceu fiel à promessa, e não se abateu com aquela visão da terra, dos gigantes, das cidades amuralhadas, fortificadas, e os outros espias, se você olhar a história aqui, antes, eles se viam, eles falaram que eles se viam como gafanhotos diante deles, porque eram guerreiros, eram cidades fortes, tinham muralhas. Lembra da muralha de Jericó? Então, já era dentro da terra. Tinha muralhas fortificadas, e eles não viam como que eles iam vencer a guerra. Quer dizer, eles esqueceram o comando de Deus, olharam para eles mesmos e se sentiam incapazes de fazer. E Josué, ele era desses 2 que permaneceu fiel e não se abateu, né, por essas cidades. E ele, então, confiava na promessa que
Era isso que Deus tinha mandado fazer, entrar e possuir. E a nossa referência está aqui, Números 13. Eu vou abrir aqui Números 13 para ver o que ele falou nessa ocasião. No versículo 2, está aqui: envia alguns homens, o Senhor falou a Moisés, que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel, um homem de cada tribo. Então ele foi. Aí no versículo 25, que fala sobre o relatório, que depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Aí Caleb falou. Então Caleb fez calar o povo, porque os espias tinham dado um relatório, todos os 10, um relatório negativo. Aí Caleb fez calar o povo e disse, diante de Moisés, e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, perfeitamente capazes de fazer isso. Fale isso. Somos perfeitamente capazes de fazer isso. Não duvide. Nunca nós vamos duvidar. Nunca devemos duvidar que somos capazes de fazer aquilo que Deus mandou nós fazermos, mesmo que pareça muito grande, né? Um desafio enorme. Isso foi a palavra de Caleb. Mas aí no versículo 14, versículo 5, quando o povo falou, um pouquinho antes, no 4, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. É o povo falando, com medo. Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas, né? Eles fizeram, isso era um costume de arrependimento, indignação diante do Senhor, né? Pelo pecado. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra de muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo dele, né? Não tenham medo e não sejam rebeldes. Então, a rebeldia, ela é sinônimo de incredulidade, certo? Ela é sinônimo de dúvida. Ou de permanecer na dúvida, porque nós podemos até falar como alguns na palavra, que foram chamados e disseram, até mesmo Moisés, não, eu sou pesado de língua, manda outro, né? Como é que eu vou fazer isso? Voltar lá no Egito para libertar o povo? Você pode olhar para você e se ver assim, pequeno, mas o Senhor diz ao fraco, eu sou forte. Amém. O mínimo colocará a correr, colocará a correr 10.000. Então, 1.000, né? E 2, 10.000. Então, veja bem que o que Deus pede de nós é fé, é confiança de que é Ele quem vai fazer, na verdade. E Josué era, na verdade, um remanescente daquele povo, porque aquele povo todo morreu no deserto, certo? E Josué e Caleb, que ficaram firmes na fé, eles entraram na terra. Então, eles são um remanescente. Eles entraram com a nova geração. Os que nasceram no deserto, ou cresceram. Mas aquele povo que duvidou, caiu todo no deserto. Entendeu? Então, Josué era um remanescente. Então, a pergunta é, por que Deus teve que dar essa palavra tão forte e contundente para Josué? É uma palavra forte e contundente, porque ele já andava com Moisés, ele já era um guerreiro, e ele já tinha falado ao povo com autoridade. Então, até então, Moisés liderava o povo, e isso era uma grande responsabilidade. Diga, grande responsabilidade. Quantas pessoas fogem das responsabilidades?
né? Quando chegam as responsabilidades nas mãos, alguma coisa para fazer, o Senhor sempre, está lá escrito, diz, faça-o conforme as suas forças. Amém? Amém. Nunca se ache menor. Amém. E nem maior, porque na verdade nós dependemos de Deus, Ele é a nossa suficiência. Amém. Jesus é a nossa suficiência, né? Mas muitos fogem dessa responsabilidade porque se olham como gafanhotos diante dos desafios. E foi isso que Deus falou que era uma rebeldia. Que Josué falou, tão somente não sejam rebeldes, porque é isso que Deus considera rebeldia. É quando nós não cremos, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? E Josué era um guerreiro, ele executava ordens. É isso que ele fazia. Ele executava ordens. Agora Josué foi chamado para substituir Moisés e conduzir o povo. Deus estava chamando Josué para outro nível. Josué estava subindo de patamar. Ele estava levando Josué para esse nível. E isso era um grande desafio, substituir Moisés. Em Deuteronômio 34, aí mesmo nessa folha de Josué, você vai ver no versículo 10, escrito assim, nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas por ordem do Senhor que ele fez na terra do Egito a Faraó e todos os seus oficiais e toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes, terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Era este líder que Josué estava substituindo. Amém. Olha a responsabilidade de substituir Moisés. Josué agora estaria exposto de testa com o mesmo povo, murmurador, instável, por vezes agressivo, descrente. Esse povo que muitas vezes confrontou o próprio Moisés, né? Esse que nunca mais se ouve, que Deus tratava face a face. E Josué agora estaria ali de frente com esse povo. Então, será que ele teria a mesma paciência que Moisés? Sua fé, disposição, perseverança, obediência, empatia e paciência com o povo seria testada. Vamos lembrar que Moisés não entrou na terra porque ele se impacientou com o povo. Vamos lembrar isso? Que Moisés não entrou na terra porque ele ficou irado com a incredulidade do povo. Ele mostrou essa ira. E será que Josué teria essa paciência toda com esse povo? Então, Josué teria que, prioritariamente, imprescindivelmente e muitas vezes urgentemente, ouvir Deus. Como muitas vezes nós temos nas nossas circunstâncias, nos momentos difíceis, em que parece que o céu está realmente de bronze e que você não consegue ouvir a direção certa, tudo nebuloso à sua frente. O que vai te firmar, que vai realmente valer nessa hora, é sua convicção de fé. Você não vê, você não ouve, você não sabe, não entende a situação, a alma está gritando, a angústia, a dor, o desespero, o medo, uma porção de coisas que vem em cima, porque o inimigo monta guarda sobre nós, sobre você, sobre mim, sobre os filhos do Senhor. Amém? Amém. O inimigo monta guarda, ele não vai montar guarda sobre aqueles que já são dele, mas sobre você, que saiu das garras dele. Que hoje você é luz. Amém. Que você confronta as trevas. Você não precisa nem falar com a sua vida, com a sua fé, com o seu testemunho. Você é luz e pronto.
glória a Deus. Amém? Por onde você for, você está iluminando. Amém. Você está irradiando a vida de Glória a Cristo. Deus. Você já pensou isso? Às vezes você, meu Deus, tem que evangelizar. Sim, nós temos que falar. Sim, nós temos que orar. Sim, nós temos que fazer. Mas o simples fato de você estar em algum lugar onde a treva domina, você é um ponto de luz que faz ranger o inferno. Amém. Porque Cristo está em você. Amém. Porque a luz está em você. E você se tornou luz. Amém. Amém? Sois luzes. Nós iluminamos aonde nós vamos. Muitas vezes estamos numa situação em que trevas se a volta te apertando. Você não sabe nem o que fazer, porque não dá nem para falar. Mas você sabe que você é um ponto de resistência ali. Tem algo acontecendo. Cadeias quebrando. Deus está fazendo, Deus está falando alguma coisa. Às vezes nós não entendemos o que. Como, por exemplo, José, né? Que foi para a prisão e entendeu por que ele foi parar lá naquela prisão. O queridinho amado do Pai. O queridinho amado do Pai, Jesus, foi parar na cruz. O Filho de Deus. E você quer parar onde? Nos palácios? Sendo visto, sendo honrado. Quem levanta é Deus. Quem abate é Deus. Amém? E então, Josué teria que ouvir a Deus. E é assim também conosco. Deus nos chama a desafios maiores do que achamos que podemos. Ele nos treina. E você está sendo treinado dia a dia para subir degraus de glória. Deus olha para nós e tudo que ele faz, ele tem em vista a eternidade. Que é a eternidade que já está dentro de nós, porque começou em nosso coração esse reino. E mais, o que é prioritário para Deus é a nossa continuidade, a nossa permanência. Então, nós mesmos não podemos parar nas nossas circunstâncias. Nossa vida não é mais circunstancial. Era aos nossos olhos, porque eu creio que Deus está nos acompanhando desde antes, né? Desde muito antes, desde antes da fundação do mundo. Nós já éramos conhecidos, né? No ventre da nossa mãe. Ele já nos escolheu. Amém? Amém. Somos escolhidos. Mas, antes de encontrarmos o Senhor, ele nos cercava, mas nós tínhamos decisões para longe dele. Então, a nossa vida era segundo as circunstâncias que nos apareciam. Amém? Nós nos guiávamos por isso, segundo o príncipe desse mundo, segundo as potestades do ar, segundo as tendências, né? Todas as tendências, nós íamos atrás da boiada. E quem tocava a boiada, quem toca a boiada no mundo? É o boiadeiro do mundo, é o príncipe desse mundo, que é Satanás. Mas nós mudamos de reino. Amém? Nós não somos do mundo, nós somos do reino de Deus. Nós somos transportados do reino de trevas para o reino da luz. Então, viramos de boiada para ovelhas. Ovelhas do Senhor. Nós somos tocados pelo nosso pastor. Nós vamos atrás do nosso pastor. É ele quem nos guia, é ele quem nos trata, é ele que nos alimenta, é ele que nos protege. É o Senhor. Então é nesse lugar que você está. É nesse lugar que eu estou, que nós estamos. E assim também conosco. Nós precisamos ouvir, porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você é ovelha do Senhor? Amém. Então precisa ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, que é mansa, que é suave
que Ele nos chama pelo seu Espírito que em nós habita. É uma impressão leve, suave, amém? É um esclarecimento, é um abrir de entendimento em cada passo da nossa vida. Não adianta ninguém ir na cigana para ver lá o futuro. Não é assim que Deus nos guia. Ele nos guia passo a passo. Glória a Deus. Amém? Basta um dia de cada vez, né? Basta para que nós possamos ver a glória de Deus. Amém? Basta cada dia o seu mal. Demos graças pelo pão de cada dia. Porque ninguém pode conhecer o futuro. O futuro pertence a Deus. Está cheio de vidente na internet, falando o que vai acontecer. Determina quem morre, quem não morre, o que tem, o que não tem, o que vai acontecer. Tem muitas palavras na internet. Por quê? Ninguém faz nada na terra que não seja via homem. Porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. E muitos dão voz ao diabo para que os planos malignos do inferno se concretizem aqui. Mas nós damos voz ao nosso Deus. Amém? O que está na nossa boca são os decretos do nosso Deus. Não importa o que você faz, o que você sinta no seu coração, as angústias que te assolem. Mas nós não vivemos por isso. É como dizem Lamentações, assente-se solitário num canto. Espere. Porque Deus vai agir. Amém? Deus vai agir na sua vida. Deus vai agir na sua casa, na sua família, na sua história, no seu trabalho. Seja em que circunstância você esteja, Deus vai agir. Até o dia que Ele olhar para você e disser, vem para mim. Mas vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Amém? Porque Jesus venceu a morte. Então, ouvir Deus precisa ser como foi com Josué, para que ele pudesse ouvir esta palavra, né? Independente do que ele estaria sentindo naquele momento. Porque não era fácil, irmãos. Coloca no lugar de Josué. É que a gente passa na leitura e acha que foi assim uma sucessão tranquila. Não foi uma sucessão tranquila. Era um grande desafio. Josué cresceu ali, seguindo Moisés todo aquele tempo e vendo a reação do povo. Ele mesmo foi justiceiro em algumas situações difíceis. Ele teve que executar juízo, que naquela época o juízo era executado assim. Né? E Josué cresceu vendo isso no meio do povo, vendo a rebeldia do povo, vendo a murmuração do povo, a incredulidade, né? E os ataques enormes que Moisés sofria. E agora Moisés é morto, Moisés se foi. E esse povo precisa entrar na terra e conquistar a terra. É exatamente nesse lugar que nós estamos. Estamos num lugar muito interessante. Não foi à toa, né, que Deus direcionou para este versículo. Ao longo, nós vamos ampliando isso para compreender o que o Senhor requer de nós a partir destes 21 anos. Mas o que nós temos clamado? Qual é o clamor do nosso coração? Avivamento. Nós não chegamos lá. Ainda não. Nós estamos a caminho. Tem coisas acontecendo e temos que ter olhos para ver. Às vezes vamos mais rápido. Às vezes achamos que está se arrastando. Às vezes até achamos que deu alguns passos para trás. Mas Deus não desiste dos seus propósitos. E se Ele tiver um que esteja na brecha, na cidade, Ele não vai destruir. Amém? Ele não vai permitir que o inimigo venha para destruir, desfazer essa obra até a sua concretização. Amém? Nós entramos numa nova etapa, numa nova fase. E eu quero orar aqui
e aqui a mesa dessa aliança, primeiramente a mesa da aliança com o Senhor. Gente, eu fiquei numa página só. Primeiramente, né, é uma aliança ratificada com o Senhor. Nós temos uma aliança com o céu. Amém? Amém? Temos uma aliança com o céu, porque em Cristo, céus e terra agora são unidos. Amém. De novo. Então, nós temos uma aliança com o céu. Por isso, nós podemos retirar de lá e perceber os movimentos nesse reino espiritual. Então, nesse tempo, nessa aliança, que eu desejo pedir ao Senhor que renove a nossa percepção. Amém? Que nos dê olhos para ver, para entender, para mergulhar, aprofundar no tempo de hoje. Porque não vivemos lá do passado, foi. Os frutos vieram, maravilha. Quem passou por aqui foi muito abençoado. Mas foram. Amém? Amém. Foram. Seguiu o seu caminho. Mas nós estamos aqui. Amém. E Deus tem uma continuidade desse trabalho. Assim como o povo andou pelo deserto, muitos ficaram por lá. Não chegaram até esse momento de Josué. Não viram o que ia acontecer. Não entraram na terra. Amém? Eles não entraram na terra. Mas tinha um povo ali que tinha capacidade para ver. Coragem. Que não tinha ranço do Egito. E que agora estava capacitado para entrar na terra. Deus tem trabalhado isso conosco. Ele tem nos aberto os olhos. Nós temos olhos abertos para sair da religiosidade, para sair de Roma, para sair da mesmice, para parar de olhar para as nossas próprias coisas, né? E para enxergar o reino de Deus. Amém? Amém? Confiar no Senhor para nós e a nossa casa. Amém. E dizer como Josué mesmo, eu e a minha casa serviremos. Amém? Amém? Deus vai buscar os seus filhos. Amém. Deus vai buscar os seus netos. Amém. Se formos fiéis e cuidarmos das coisas do Senhor, Ele cuidará das nossas. Amém? Amém? Nós não temos força para fazer isso. Nossa aflição não vai mudar nada. Nossa oração muda. Amém. Nossa posição Amém, muda. Né? Nossa posição no reino, nossa posição no mundo vai determinar um testemunho que vai atingir as pessoas. Amém. É uma posição. As pessoas entraram aqui e viram algo que a gente não vê, um lugar grande, um lugar ungido. É a nossa posição. Amém? É a nossa fidelidade em cumprir o que Deus está nas nossas mãos, está colocando nas nossas mãos. E assim deve ser na sua vida pessoal, na minha vida pessoal. Você, a pastora, está falando isso, puxa, ela deve ser. Não, não sou. Eu sou em Deus. Amém. Mas sem Ele eu não sou nada. Eu vou sucumbir. Tá? Porque eu tenho uma alma igual a vocês, tenho coração, tenho angústias, tenho um monte, o inimigo me ataca todo o tempo, tentando trazer peso, tentando trazer culpa. Só que você não pode morrer no caminho. Amém? A vitória não é de quem cai, é de quem se recusa a ficar no chão. Então se levante, porque Deus vai renovar. Deus vai renovar o que se passou. Ele vai dar visões, Ele vai derramar sabedoria, conhecimento, porque tudo isso Jesus conquistou na cruz para nós. Amém? E nós somos aqui embaixadores de Cristo. Nós vamos além. Esteja preparado. Porque temos ido adiante deste povo. Amém. Para quebrar picadas, destruir muralhas, abrir portas para o povo passar. Amém. E agora é um novo tempo. E Deus tem coisas para nós. Amém. Amém.
guerra, amados. A guerra. Amém. Bate a nossa porta. Porque para conquistar essa cidade, nós temos que dar 7 voltas na muralha, né? Seguir as estratégias do Senhor e entrar e possuir. Amém. Simples, assim. Entrar e possuir. Então a questão é, você está disposto? Você está disposto a ir para níveis mais altos? Será que Josué podia dizer, não, chama outro? Só que Josué foi trabalhado para esse momento, com todas as angústias que ele pudesse ter. Amém? Ele estava preparado. Amém. E nós fomos preparados para esse momento, que todas as angústias que você pode estar passando ou ter, você está preparado. Amém. Nós estamos preparados, porque Deus não nos dá nada que vai ser sobre-humano. Mas com tudo que vier, nós teremos o escape. Amém. Amém? No Senhor. Amém. Glória a Deus.